outro mundo. O Senhor abriu com o seu próprio sangue para que andasse no meio. Ajude-nos, Senhor, a completar a carreira que nos está proposta. Em especial, Senhor, tomamos pelo teu auxílio no culto de hoje. Que tudo aconteça, Senhor, com a tua boa vontade, com a tua essência. A tua presença, Senhor, seja sentida por todos, que haja temor nos nossos corações, uma busca de nos aproximarmos de ti pelo Deus que o Senhor mesmo preparou para esse fim. Livra-nos, Senhor, todo desejo de voltar atrás, de retroceder, e pelo contrário, Senhor, sejamos animados a seguir de pé o teu bendito exemplo, Senhor Jesus. Para assim mesmo se preocupar com nós. Obrigado mais uma vez, Senhor, por essa oportunidade que nos ajuda. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Irmãos, eu posso pedir para desligar o ventilador, para ajudar. Você falei. Graças a Deus. Vamos abrir Mateus capítulo 2. Hoje nós vamos falar da fé que vence o medo. Mateus capítulo 2. Amém. Nós paramos ontem na parte final do capítulo 2, exatamente quando José é direcionado a retornar do Egito para o território de Israel e ele imediatamente obedece. Mas o que nós vamos ver aqui, que muitas vezes passa despercebido, é que ele teve medo em um determinado momento desse retorno, mas ele não ficou paralisado, pelo contrário, ele buscou o Senhor e, direcionado pelo Senhor, ele continuou na jornada que ele deveria. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 19 e peço que os irmãos acompanhem comigo, aqueles que puderem e quiserem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Perceba o que o anjo está dizendo: já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Mas isso não significa que o perigo tinha passado. Pelo contrário, quem começa a reinar é um filho de Herodes, só que dando o nome Arquelau, e ele concorre com o seu pai em perversidade. Uma dessas perversidades foi matar 3.000 de uma vez só, matar 3.000 pessoas que tinham ido adorar em Jerusalém. Então, José teme, como nós vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 21, dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Mas agora, como nós falamos ontem, ele precisava começar tudo de novo. Perceba quantos recomeços na vida dessa família. Primeiro, eles têm uma vida estabelecida em Israel. José é marceneiro, casa, tem uma família agora com Maria, e eles precisam fugir para a segurança do menino, do seu filho, nosso Senhor Jesus. E agora eles estão estabelecidos no Egito e eles têm que largar tudo mais uma vez e voltar de novo. É impressionante como nós vemos que aqueles que obedecem a Deus
eles não criam, não têm nem tempo de criar raízes nessa terra, porque o Senhor não permite. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Mas sabemos que a terra de Israel era dividida em algumas partes, mais especificamente em 4 partes. Tendo ele, porém, ouvido que Arquelau, olha aqui, Arquelau, reinava na Judéia no lugar do seu pai Herodes. Arquelau é conhecido pela sua perversidade, como eu disse a vocês. Temeu ir para lá. José teve medo. E o crente tem medo? Tem, claro que tem. Tem alguns que dizem que não tem alguns que se fingem de valentes. Mas esse rapidamente a gente percebe que é só da boca para fora. Porque o corajoso é aquele que triunfa sobre o medo, não aquele que nega a existência dele, não aquele que tenta subjugar os outros, por meio de algum tipo de violência, seja ela verbal, física. Então, vemos que o medo ele faz parte da vida do ser humano. E por que o medo faz parte da vida do ser humano? Porque o ser humano sabe das suas limitações. Então, por que a gente tem medo de altura? Porque a gente sabe que se cair de um lugar muito alto, a gente morre. Então, por isso que a gente tem medo. Por que a gente tem medo de determinados animais? Porque a gente sabe que determinados animais podem nos matar. Então, o medo está associado àquilo que nós julgamos que nos trará dor, sofrimento. Por isso que as pessoas têm medo de ficar sem dinheiro, têm medo de perder um ente querido, têm medo por passar por determinadas dificuldades. Na vida do cristão, o medo como está escrito em Romanos, o medo também coopera para o bem. Como todas as coisas cooperam para o bem, o medo não é diferente. O medo nos aproxima de Jesus. Porque para quem nós iremos quando a gente tem medo? Por isso que é algo que nós temos que tomar muito cuidado. Quando nós tememos alguma coisa, a gente tentar, da nossa forma, resolver a questão. É uma atitude, no mínimo, insensata. Porque se nós temos o Senhor, que tem todo o poder à sua disposição para nos socorrer, por que nós vamos buscar outras pessoas, ou até mesmo a nossa própria força, que julgamos ter em determinados momentos? Então, não. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá. E por divina advertência, olha que coisa, Deus não deixa aqueles que são seus sem a devida instrução. Por isso que é tão maravilhoso ter um Deus como o nosso. É triste você enxergar os que se dizem evangélicos hoje totalmente perdidos, não sabem o que estão fazendo aqui, não sabem o que estão fazendo na igreja, não sabem o que estão fazendo no mundo, não sabem o que estão fazendo em lugar nenhum, não sabem qual é o seu lugar e o seu papel. Imagine que você faz parte de uma igreja e você não tem nem ministério nela. Por quê? Porque você não sabe o que fazer. Então, você é o quê? E é exatamente o que a gente tem percebido. O medo, ele tem feito com que a maior parte das pessoas passem a vida inteira escravas, tentando de todas as formas, como disse o próprio Jó, o que eu mais temia me sobreveio. As pessoas têm medo de ficar sem emprego, porque acham que sem emprego vão passar fome. As pessoas têm medo de passar fome, e não é porque tem medo de morrer de fome, não, é porque tem medo de ser humilhado. Olha que coisa interessante. Quando você fica com receio da ausência de dinheiro, não é porque você fica com receio de morrer de fome, porque a gente sabe que dificilmente alguém vai morrer de fome no nosso país. Mas por que a pessoa tem medo? Porque ela tem medo de passar vergonha, de alguém saber que ela está passando necessidade, de alguém saber que ela está passando por um período de escassez assim.
E as pessoas são tão orgulhosas que elas têm um verdadeiro desespero de passar por isso, né? Dentro da igreja é assustador, né? Imagine você dizer um crente orgulhoso. É a mesma coisa que você dizer um leão vegetariano. Não pode. Leão não é vegetariano, é carnívoro. E o cristão não pode ser orgulhoso. Então, se a pessoa é orgulhosa, você já entendeu, não é cristão. Mas diz que é. Então, você respondeu já. Disse que é, mas não é. O orgulho é uma característica do mundo das trevas, não do reino de Deus. Por isso que a gente vê aqui José indo de um lugar para o outro, recomeçando do zero mesmo. Mas o que é que move pessoas a fazerem o que a gente vê na Bíblia sendo feito? Confiança em Deus. Então, eu queria passar por algumas passagens da Bíblia antes da gente voltar para aqui e concluir, porque hoje eu quero falar com vocês sobre esse tema, a fé que vence o medo. O apóstolo Paulo está passando por um momento muito difícil na sua jornada, é o final dela. Ele está se sentindo abandonado, ele também se sente traído por pessoas próximas, e ele está preocupado como a igreja vai ficar quando ele partir. Tudo isso trazia muita insegurança ao coração de Paulo. Abra, por favor, em 2 de Timóteo, como eu disse, quem puder e quiser. Você é livre para fazer o que você deseja. Aceite somente as consequências das suas ações. É o mínimo que você pode fazer. Então aqui o apóstolo Paulo, ele escreve essas palavras, as últimas palavras, e ele deixa claro para nós que é o ser cristão. Primeiro ele começa dizendo para Timóteo que Timóteo não devia ter medo, porque é normal que você fique com medo quando a pessoa que você mais tem como referencial na sua vida vai morrer. E aí ele já dá logo uma notícia para Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Então, o crente não é covarde. O crente, ele é corajoso. E mais uma vez, coragem não é ausência de medo, mas é triunfar sobre o medo. No nosso caso, que somos cristãos, a coragem pressupõe fé. Mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 8, não te envergonhes, que a palavra envergonhar aqui, irmãos, significa timidez, não. A palavra envergonhar aqui está associada a medo. Então, você se envergonha no sentido de que você não falará abertamente de Deus se você tiver receio que falar abertamente do Evangelho de Cristo pode trazer algum tipo de coisa desagradável para você, ou desafeto, pode te prejudicar na sua vida social. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem de seu encarcerado, que sou eu. O apóstolo Paulo diz, não fique com vergonha quando as pessoas disserem que eu estou preso, que eu sou um terrorista. Não. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O poder de Deus é para que nós possamos participar, ter o privilégio de participar dos sofrimentos em favor do Evangelho. Então, é isso que é poder de Deus. O poder de Deus não está nos acréscimos, mas está naquilo que a gente é capaz de perder por amor a Cristo. Né? A gente está muito acostumado a ouvir, Deus tem poder, fez isso e isso na minha vida. Não sei. Porque o poder de Deus é de fazer a gente passar por aquilo que seria insuportável para qualquer outra pessoa, porque não tem o Espírito Santo. Ele continua aqui, e eu estou continuando porque aqui ainda é a mesma frase, não sei se vocês estão percebendo, está tendo uma sucessão de vírgulas, a frase continua. Participa comigo dos sofrimentos em favor do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou
e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Versículo 10: e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo estas coisas. Percebe por que as pessoas não querem servir em uma igreja bíblica? Porque servir em uma igreja bíblica invariavelmente, ou seja, com certeza, vai trazer sofrimento, vai trazer perseguição, vai trazer perdas, e as pessoas não estão dispostas a isso. O apóstolo Paulo aqui fala desse triplo ministério: pregador, apóstolo e mestre. E ele diz: e por isso, porque eu sou pregador, apóstolo e mestre, designado pelo próprio Senhor, é que eu estou sofrendo essas coisas. Se ele não fosse, ele não estaria sofrendo essas coisas. Percebe? Porque a maioria dos evangélicos não sofre por amor a Cristo. Por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei quem eu tenho crido. E aqui é que eu quero chegar. O que nos faz triunfar? O que nos faz triunfar sobre o medo? A fé nas promessas de Deus. As promessas de Deus, elas são escudo para nós em relação aos dardos inflamados do maligno. Elas nos fazem triunfar sobre o medo. Por isso a gente não tem receio. A gente teme determinadas situações, a gente gostaria de determinadas situações não acontecessem, mas uma vez que elas acontecem, nós enfrentamos elas com espírito de coragem, amor e domínio próprio. Então, a gente não tem medo. A gente vence o medo e não é vencido por ele. É importante isso, porque vivemos em um mundo inseguro. E você imagina você deixar de pregar porque as pessoas dizem que não é seguro. Poucos metros daqui está tendo guerra de facção. Então, não vai vir para a igreja. No meu caso específico, eu tenho pessoas que se preocupam com minha vida mais do que eu. E não gostam que eu vá pregar em torno de famílias, não gostam que eu venha para cá. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com pessoas que eram amigos meus do passado e eles ficaram assim, extremamente assustados em saber onde é que eu pregava toda semana. Nossa, normal. Por que isso? Porque o Espírito Santo nos conduz e a gente crê nas promessas de Deus. É por isso, irmãos, que quando a gente passa por situações que para os outros chega alguém aqui na igreja e fala um monte de desaforo para o pastor. Você é o que essa pessoa falou? Eu também não. Eu posso evitar essa situação? Não. Então, eu tenho que suportá-lo. É isso que glorifica o Senhor. Entrou uma pessoa aqui recentemente, primeiro fingiu que estava endemoniado, depois começou a dizer que era de Jesus, depois disse que era o próprio Jesus, depois se levantou e saiu. Nós estamos no mundo. O mundo jaz no maligno. A principal estratégia do mal é tentar te seduzir. Se não funcionar, ele vai tentar te amedrontar. A gente viu isso acontecendo na época do profeta Elias. O Acabe e Jezabel tentaram trazer todos os profetas para o seu lado, os que não quiseram, ela disse que ia matar. Matou, a maioria, inclusive. Então é preciso que o servo de Deus
vença o medo. E a única forma de vencer o medo é pelas promessas do Senhor. E a única forma de amadurecer as promessas do Senhor em nós é vencendo o medo de glória em glória. A experiência de Davi, por exemplo, ele teve que vencer o medo do urso, vencer o medo do leão, e depois ele lutou contra Golias. E depois ele lutou contra o seu próprio filho e a maioria de Israel que tinha se voltado contra ele, numa rebelião tramada pelo seu próprio filho. Tudo isso ele fez. Então aqui, como o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 2, ele diz, versículo 12: eu sei, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso. Então, ou você acredita no poder de Deus, ou você não acredita em Deus, porque acreditar num Deus que não tem poder para te defender. E se você sofre, é porque Deus, de alguma forma, vai ser glorificado no seu sofrimento. Assim, por mais que você queira ir contra o que eu estou dizendo aqui, você não vai poder dizer que isso não é Bíblia. Porque não é uma, duas, três passagens, não. São dezenas de passagens que esclarecem esse princípio. Sofrer por amor a Cristo é glória para Deus e redunda em tesouro para nós. E alegria também. E é isso uma das principais características que diferem os crentes dos incrédulos. Imagine que duas pessoas ganham bastante dinheiro, o crente e o incrédulo. Talvez a reação seja parecida. Duas pessoas perdem bastante dinheiro, o crente e o incrédulo. A reação não pode ser parecida. Por quê? Porque o crente tem a sua riqueza no Senhor. Então aqui, o apóstolo Paulo está preso. Ele que tinha pregado o Evangelho, ele que tinha sido um instrumento de Deus para fazer milagres extraordinários. Ele que um pedaço de roupa dele, quando estava em Éfeso, curava pessoas e expulsava demônios. Agora era um prisioneiro com data marcada para ser morto. E ele está escrevendo para o seu filho na fé, para que venha visitá-lo, porque ele está sozinho na prisão. A grande maioria abandonou ele com medo. Por isso não me envergonho. Todavia não, por isso que estou sofrendo essas coisas, perdão. Todavia não me envergonho, porque sei quem eu tenho crido, estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. O meu depósito. Qual é o seu depósito no céu? Eu garanto que naquele grande dia você vai estar indesculpável quando estiver diante do Senhor. Porque o pastor que o Senhor separou para pastorear você, falou essa expressão centenas de vezes para vocês. Quanto você tem no céu? Essa expressão é muito conhecida para nós que moramos aqui no Ocidente. Depósito. E aí? Quanto você tem no céu? Nem sei. Mas nem sei é porque tem muito ou nem sei porque nem sabe se tem alguma coisa? Mas é lá que você vai passar a eternidade, você vai para lá, não tem nada lá. Nem está preocupado com isso. É por isso que a gente não é capaz, irmãos, de passar por essas coisas. Porque a gente não é capaz de passar por coisas menores. Então quem não é fiel no pouco, nunca vai ser colocado no mundo. Mantenha um padrão, tem um padrão. Percebe que o que a gente faz normalmente? Quando as coisas ficam difíceis, a gente baixa o padrão para poder as pessoas se acomodarem. Então, imagine que um monte de aluno está perdendo de ano, então vamos baixar a média. Então vamos diminuir a exigência. Não vamos exigir tanto não. Porque senão todo mundo perde. Mas vem cá, eles não aprenderam o conteúdo, eu sei, mas aí todo mundo vai perder. Aí vai ser uma bagunça. Então baixa o padrão.
Na igreja evangélica é o que mais acontece. A gente sabe que o padrão está claro aqui no Novo Testamento, principalmente, como o cristão é, como o cristão deve ser, tudo que o cristão tem que buscar fazer, o que tem que deixar de fazer. Mas assim, o que a gente mais ouve é: pastor, assim, ninguém vive desse jeito. Ah, então vamos baixar o padrão? Então, não vem para a igreja, não ajuda em nada, cada um ora do seu jeito, do jeito, sabe? Para quem quiser, quando quiser, da forma que quiser. É assim agora, não tem padrão. Parece que não tem padrão. Mas aqui ele diz que é para manter o padrão. Manter o padrão das sãs palavras. Palavras saudáveis, porque tem palavras que não são saudáveis. Tem palavras que fazem mal e tem palavras que fazem bem. Mantenha o padrão das sãs palavras que de mim ouvistes com fé e com amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito. Olha a repetição da expressão. Olha, Timóteo, você tem um depósito também que eu sei. Guarda. Mediante o Espírito Santo que habita em nós. Irmão, e se você tem o Espírito Santo, você tem que ter o fruto do Espírito Santo. Se você não tem o fruto do Espírito Santo, é um grande sinal de que você não tem o Espírito Santo morando em você. Aí o apóstolo Paulo continua, e ele diz no versículo 15, olha, irmãos, isso é motivacional, isso é motivador, viu? Por favor. Estar ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Todos. Não ficou um. Por que ele mencionou a Ásia? Porque Timóteo é pastor de Éfeso. Éfeso é a principal igreja da Ásia. A principal cidade da Ásia, né? E Timóteo era líder, por assim dizer, das igrejas de lá, ou da igreja de lá. Estais ciente que todos os da Ásia me abandonaram. Entre eles cito Fígelo e Hermógenes. Conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Olha que coisa bonita. Como é que a gente vence o medo? Todos vocês devem estar bem lembrados do final do livro ou do filme, não sei se você leu ou viu, O Peregrino, quando o cristão está atravessando aquele último desafio que é o rio. Quem é que renova o ânimo dele? Esperança. Ele já está quase desistindo, mas esperança diz: a gente já chegou até aqui, falta só um pouquinho, vamos. E aquelas palavras animam o cristão e ele consegue completar. Por isso, escolha muito bem o seu companheiro de jornada, a sua companheira de jornada, os seus companheiros de jornada, porque eles podem te ajudar e eles podem te atrapalhar. Conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo. Imagine você animar uma pessoa com o apóstolo Paulo. Eu não consigo imaginar isso. Porque você olha para o apóstolo Paulo, você espera que ele que anime você. Uma pessoa chegar e ele que animou o apóstolo Paulo, esse camarada é um padrão de cristianismo assim que assusta. E diz aqui, porque muitas vezes fez isso e nunca se envergonhou das minhas algemas. O que Paulo está dizendo é o único que me veio visitar aqui, quando eu estava preso, correndo o risco de ser preso comigo também. Para a gente que já assistiu o Paulo Apóstolo de Cristo, né? Então, Onesíforo chegava lá e disse: o maluco que não tem medo de ser preso, veio ver outro doido que vai morrer, deixa aí, vai, é doido. E aí ele animava Paulo com essa loucura santa. Versículo 17: antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Rapaz, ele está preso em tal lugar, vou lá. Não, ele foi para outro, já transferido, vou lá. E não, é naquela cela, não, é na outra, vou lá. Ele me procurou. Não foi fácil, mas ele me procurou.
É lindo ver como o Senhor prepara todas as coisas. Me procurou solicitamente até me encontrar. O Senhor me conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Ele prestou serviço a Paulo em Éfeso. Não é bonito isso? Tem gente que diz que não pode essas coisas. Não, é homem, né? É homem. Ainda bem que é homem, né? Não é baleia, golfinho, nem jacaré, é homem. Capítulo 2. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça. Aqui, como é que você vence o medo? Você tem que se fortalecer na graça. Como você vai acreditar nas promessas de Deus se você não se fortalece na graça? É pela graça que as promessas de Deus chegam até nós. Versículo 2. Como é que você fica? Como é que você internaliza ainda mais as promessas de Deus? Falando-as para os outros. Não é interessante isso? Quando foi que Deus abençoou mais Abraão? Quando Abraão intercedia pelos outros. Versículo 2. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis. Eu vou grifar. Você não transmite a todo mundo. Você transmite a homens fiéis. O que são homens fiéis? São homens que mantêm o seu compromisso inabalável em Cristo Jesus. Já era difícil naquela época. E também idôneos. Idôneos quer dizer que tem as mesmas características para instruir a outros. Sempre foi assim que a igreja se perpetuou. Uma geração sendo preparada para outra geração, né? E assim sucessivamente até que chegou até nós. Participa dos meus sofrimentos. Não foge não, participa. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. É lindo isso. Eu acho maravilhoso ler na Bíblia essas instruções tão claras, que se a gente seguisse, a nossa experiência de fé seria outra como igreja. Versículo 4. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. É interessante como quando você observa a vida das pessoas, você percebe que as pessoas fazem questão de trazer complexidade à sua vida. Em vez dos cristãos buscarem viver vidas mais simples, você percebe que os cristãos estão cada vez mais trazendo complicações para a sua vida que poderiam ser evitadas. Versículo 5. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Percebeu? Segundo as normas. E o exemplo é um atleta. Por isso que quando a gente dá exemplo aqui de atletas e como eles buscam a coroa corruptível, e que nós deveríamos fazer muito mais, porque receberemos uma coroa incorruptível, tem aqueles que ainda digam que esse tipo de exemplo é carnal. Então a Bíblia é muito carnal, porque esse exemplo ele já aparece algumas vezes na Bíblia, né? É interessante que aqueles que dizem que determinadas expressões são carnais, eles são, de longe, os mais carnais de todos. Basta olhar com os olhos da Bíblia. E ele diz aqui que quando a gente recebe essas coisas, a gente tem que ponderar. Falamos isso ontem. O que é ponderar? É refletir.
Sabe, quando a gente come, tem um período que a gente chama de digestão. É por isso que o horário do almoço não é 10 minutos. Então você está num ambiente de trabalho, você não tem 10 minutos para almoçar, você tem 1 hora. Por quê? Porque por mais que você passe 10, 15, 20 minutos comendo, mas você não pode voltar para o almoço. Deu a última colherada, volta para o almoço. Vai fazer mal para a sua saúde. Então, tem que ter um processo que a gente chama de o início da digestão. A comida tem que assentar para a gente voltar para os nossos afazeres. A gente tem ouvido tantas pregações, irmãos, tantas pregações expositivas, claras, acerca de qual é a vontade de Deus para nós que somos o seu povo. Mas eu pergunto, qual de nós tem ponderado sobre tudo que a gente tem ouvido? Há um grande risco da gente ouvir por um ouvido e sair pelo outro, sem que o corpo absorva os nutrientes necessários para a nossa alma. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Eu vou continuar um pouco aqui, e no capítulo 3 ainda dessa carta, o apóstolo Paulo revela para Timóteo o que ele deveria esperar no futuro, para que Timóteo não se amedrontasse quando enxergasse o mundo como de fato o mundo iria se tornar cada vez mais, principalmente nos nossos dias. Isso aqui é facilmente percebido. Capítulo 3, versículo 1. Sabe, porém, isto. Sabe. A ideia aqui, sabe. Por quê? Porque há um sério risco dessas coisas estarem acontecendo, e deixa eu dizer, elas estão, e a gente nem perceber. Sabe, porém, isto, nos últimos dias. Quando foi que começaram os últimos dias? Quando Cristo veio ao mundo. A gente acabou de estudar o nascimento de Cristo aqui no início do Evangelho de Mateus. Ali já começou os últimos dias. Porque Cristo veio para morrer, ressuscitar e depois voltar. Subir aos céus e depois voltar. E aí aqui ele vai trazer uma espécie de ficha corrida. Pois os homens serão egoístas. E eu vou te dizer uma coisa, irmãos, que você vai ficar, talvez, talvez você não tenha percebido ainda. Tudo que está escrito aqui, de alguma forma, o medo está junto. Então, o que leva uma pessoa a ser egoísta? Medo de ficar sem alguma coisa, medo de ficar para trás. Então, primeiro eu vou adiantar tudo para mim, porque quando as pessoas me traírem, quando as pessoas fizerem mal para mim, eu pelo menos já me garanti. Porque olha o que a gente mais ouve: se eu não me amar primeiro, se eu não me colocar em primeiro lugar. Não é assim que a gente ouve? Isso é o egoísmo, celebração do egoísmo. Nas igrejas, então, os homens serão egoístas. Então, o que é o egoísta? É aquele que o Deus é o seu próprio ventre. Ele só faz aquilo que ele tem vontade, e ai de você ir contra essa vontade. Você tem um exemplo de Caim. Ele não vai concordar muito. As pessoas serão egoístas. Elas enxergam o mundo do jeito delas, e você que apresenta a verdade de Deus vai ser visto como inimigo. Depois, as pessoas vão ser avarentas. Por que uma pessoa é avarenta? Porque tem medo de ficar sem. A pessoa é avarenta porque ela tem medo de ficar sem. Não, eu tenho que guardar porque vai que um dia falta. Eu não posso dividir com ninguém porque pode ser que lá na frente eu precise.
Eu não vou ajudar ninguém, porque se eu estiver passando por um momento de dificuldade, ninguém vai me ajudar, então eu não vou ajudar ninguém. Isso é o avarento. A palavra avareza, ela tem na sua raiz a palavra amor. Não é assustador? Significa aquele que ama o dinheiro. E como a gente vê pessoas, eu acho interessante que as pessoas dizem assim na igreja: não, eu não ajudo, não boto nada no gasofilaço, não ajudo nada, porque assim, é o que Deus falar comigo que eu vou fazer. Pô, mas Deus não falou com você aqui não, que você tem a obrigação de ajudar no lugar em que você é ensinado? Nunca falou isso? Você nunca leu Gálatas. Não estava aqui quando a gente ensinou Gálatas. Capítulo 6. Não estou nem falando de dízimo e oferta. Estou falando de Gálatas, capítulo 6. Então as pessoas dizem: não, eu prefiro lá fora, eu vejo alguém com fome, eu dou um prato de comida. Quantas vezes você fez isso no ano? 12 meses. Se fez muito isso, fez 2 vezes. Né? A gente gosta disso, porque coloca a gente numa posição confortável. Né? Quando eu digo é lá fora que eu faço, eu não tenho ninguém lá fora para me fiscalizar. Aí eu posso fazer, eu não faço nada e digo que faço. Mas é que Deus está vendo tudo, você sabe, né? E está tudo registrado. Eu fiquei assim, eu fiquei triste hoje assim, mas eu fiquei ao mesmo tempo assim, indignado comigo também, porque eu não posso retroceder. Eu não sei se foi aqui, nessa confusão que está tendo no Engenho Velho, mas eu sei que foi aqui em Salvador. Um homem, ele foi assassinado e o seu assassinato foi filmado e postado nas mídias sociais, porque não deixou que os traficantes colocassem uma câmera na sua casa. Ele não deixou, não. Na minha casa eu não gosto da gente que faz coisa errada. Na minha casa não vai botar, não. A gente vai matar você, mas na minha casa eu não vou botar. Aí mataram. E no áudio, né, que eles divulgaram, ainda dizendo: eu não avisei que ia matar você, e mataram. E filmaram e propagaram para a pessoa ficar com medo. Aí eu digo: uma pessoa dessa, que com certeza não foi o amor de Cristo que fez isso. Ele ter esse sentimento assim, né? De coragem, segundo o mundo. E eu vou fazer menos sendo cristão. Quer dizer que se alguém me ameaça aqui, se de alguma forma eu me sinto ameaçado no ambiente da igreja, eu vou retroceder? De jeito nenhum. Se um ímpio suportou ser assassinado por um traficante, por não deixar colocar uma câmera na sua casa, eu vou fazer menos aqui na igreja. Por isso que fale o que quiser. Pode vir quem for aqui. Pode vir quantas pessoas quiserem, entrar para aquela porta ali, subir, botar o dedo e falar. Eu não vou me sentir amedrontado, não. E se eu tiver qualquer receio, eu oro e eu tenho certeza que Deus vai me dar coragem. São 13 anos. E o CAC, nesse sentido, foi uma ótima escola. Porque a maioria das pessoas lá eram envolvidas com criminalidade, e a gente ficou lá mais de 10 anos. Então, para poder colocar medo, vai ter que se esforçar um pouco mais, né? Só gritar, fazer cara feia, botar o dedo, dizer que vai quebrar tudo. Se quebrar tudo, reconstrói. Tem alguma coisa assim de valor aqui? Não tem nada de valor aqui, tem? Quebrar tudo. Não. O quê? Mas os homens são assim, avarentos, jactanciosos. O que é uma pessoa jactanciosa? Aquela pessoa prepotente, sabe? Que a gente vê como uma pessoa chega e diz: vou fazer isso, como se, né? Eu decido fazer algo e eu faço e ninguém vai me impedir. Será que ninguém pode te impedir mesmo? Será? Não é assim que eu vejo o mundo, não. Eu vejo um monte de gente de jeito que vai fazer e acontecer e depois não faz nada, porque apesar da gente não ter esses poderes democráticos todos, mas pelo menos tem uma polícia aqui, uma coisa ali. Mas
vou. Só se Deus quiser. Por que eu estou falando sobre esse assunto, irmãos? Porque você não pode deixar o diabo te amedrontar. Pastor, você não se sente envergonhado se alguém entra na igreja e fala um monte de coisa alta? Não. Você sente? Por quê? Você se preocupa com a sua imagem? Eu pensei que a gente já tinha passado desse ponto. A gente se preocupa em ser fiel a isso aqui. E se a gente for fiel a isso aqui, a gente vai ser perseguido e odiado. Então, você tem que esperar isso. Porque as pessoas serão prepotentes. Isso é prepotente. Eu faço, não faz não. Você só faz o que Deus quiser. Viu? Herodes morreu. Arquelau vai morrer também. O outro Herodes vai morrer também. O outro vai morrer também. Pilatos morreu. Nero morreu. Aqueles imperadores romanos que avocaram para si título de Deus. Que Deus é esse? Todo mundo morreu. E nenhum deles ressuscitou como Jesus. Então, é crendo nas promessas de Deus, irmãos, que a gente vence o medo. Não nos amedrontamos diante de nenhum tipo de ameaça. Uma das coisas que você tem que mais lutar para preservar é uma boa consciência em Cristo Jesus. Quando você sabe que você está fazendo o certo, na direção certa, divinamente instruído por Deus, pode ser quem for, pode ser um anjo vindo do céu. Você sabe quem foi que te mandou. A gente está estudando isso aqui em Mateus capítulo 2. José foi para o Egito. Imagine um judeu chegar no Egito naquela época. Ele foi. Depois ele voltou. Imagine voltar para o Egito. Rapaz, você judeu foi para o Egito. Você não tem vergonha mesmo, né? Aí se ele se preocupasse com a opinião dos outros. Você é instruído por Deus, você faz o que Deus mandou e acabou. E a maioria das pessoas vão te abandonar por isso, vão falar mal de você por isso. Faz parte. Numa casa terão 5 pessoas, 2 se levantarão contra 3, 3 contra 2. Numa casa, imagine num bairro, numa igreja. Quando você sabe disso, você fica consciente, você veste a armadura de Deus e você vai para o combate. E a verdadeira coragem, ela não precisa de músculo, de falar alto, nada disso. A verdadeira coragem é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Ninguém é mais corajoso do que uma pessoa cheia do Espírito Santo. Só que difícil é achar essa pessoa cheia do Espírito Santo. Mas existe. Arrogantes. O que é uma pessoa arrogante? Isso daí a gente sabe, né? Que a gente encontra todo dia, né? Arrogante. Blasfemadores. O que é o blasfemador? É o que fala mal das coisas de Deus, achando que está defendendo o próprio Deus. Imagine. Disseram que Jesus estava endemoniado e que expulsava demônios pelo poder de Baal-Zebub, o maioral dos demônios. Jesus! Aí Jesus olhou, vem cá. João veio, aí ele não comia, não bebia, vivia uma vida, né, toda separada. Vocês disseram que por isso ele tinha demônios. Aí eu venho, e eu sempre com as pessoas como normalmente com elas, e vocês dizem que por isso eu também tenho demônios. Então se decidam. Percebe? As pessoas vão te julgar de qualquer jeito. Então, se eu botar terno, eu sou um fariseu. Se eu tirar o terno, não tem honra, não respeito. Vão falar mal. A questão é, você tem uma consciência em paz com Deus? Porque só uma consciência em paz com Deus para você ter ouvidos para ouvir como José ouviu. José, vai, leva o menino. José, volta para cá. José, não fica com medo não. Pode se estabelecer nessa região aqui. Fica aqui, José. Você não tem consciência em paz. Vai fazer igual Adão e Eva, vão se esconder atrás de uma árvore, porque vai achar que é Deus que está querendo pegar.
Você fez alguma coisa de errado. Não se acertou com Deus. Está acontecendo algo. E será que é Deus ou o demônio? Filho, você tem sua consciência em paz? Pastor, é muito relativo isso. Não tem nada de relativo aqui. Isso é absoluto. Todo que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Então, é assim. Depois ele diz, e eles vão ser desobedientes aos pais. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Se a pessoa não respeita o pai na fé, aquele que evangelizou, vai respeitar quem? Ninguém. Exatamente. Porque a Bíblia vai mostrar como você tem que tratar as pessoas. Você tem que honrar o seu pai. Você tem que honrar. Você tem que educar os seus filhos. Você tem que amar a sua esposa. A esposa tem que honrar o marido. Olha, os servos tratam assim os seus senhores. Os senhores tratam assim os seus servos. A Bíblia diz como a gente se relaciona. E tudo isso em amor. Mas ele diz aqui, Timóteo, não crie expectativas porque as pessoas serão desobedientes aos pais. Hoje, sabe, é quase que uma regra desobedecer os pais, né? Filho obediente é diferente. Eu sou da época que se tivesse adulto falando e eu quisesse falar com meu pai, eu entrava e pedia licença. Posso falar? E aí meu pai, se ele achasse que eu podia falar, ele dizia, pode, meu filho. E não tenho dúvida que meu pai me ama, nenhuma. Segundo os padrões humanos, o amor dele assim é lá em cima. Ele me ensinou isso, respeito. Mas hoje em dia, você vê as crianças batem no rosto do outro, pega bagunça tudo, e os pais ficam, tá rindo de quê? Não tem nada pra rir. Ingratos. Ingrato. Imagine que, olha, essa frase é de um cristão do passado. E ele diz o seguinte, pagar o mal com o mal é humano. A gente normalmente é tendencioso assim, né? Então, se alguém demonstra amor por você, você retribui com amor. Se alguém faz o mal a você, você é tentado a fazer o mal à pessoa também. Então, é humano. Pagar o mal com o bem é uma atitude cristã. Só um cristão pode fazer isso. Mas pagar o bem com o mal é uma atitude diabólica. E o que é que faz isso? A ingratidão. Imagine, quando Paulo escreveu todos os da Ásia, no momento mais difícil da vida do apóstolo Paulo. É impressionante como a estratégia dos que são do diabo é muito parecida com a estratégia do pai deles, que é o diabo. Quando foi que o diabo se aproximou de Jesus? Quando viu que ele estava com fome. Então, eu nunca fui tão traído e maltratado pelos que se dizem crentes do que no ano passado, por conta das situações que eu passei. Por que isso? Porque já era de se esperar. Se está tudo difícil, se eu estou sendo atacado de todos os lados, é claro que o inimigo vai pegar todos os seus e usa, né? É agora. Na sua vida você tem que esperar a mesma coisa. Se tem alguém que sabe a estratégia que deve usar, é o mal. Pense no estrategista, é o diabo. Não? A gente sabe disso, então a gente tem que agir com prudência. O prudente é aquele que vê e se prepara. Irreverente. O que é o irreverente? Não tem reverência. Então, nós estamos no culto. Entendemos a reverência que devemos ter quando nos reunimos em nome de Cristo para que a sua palavra seja pregada. E quando se faz uma série de coisas que não se deve fazer no culto, o que é isso? Irreverência. E quem é que acha ruim a atitude irreverente no culto? Cristo. A igreja dele. A gente também fica triste, mas
as pessoas vão continuar sendo irreverentes, sem nenhum tipo de reverência em relação ao outro. Eu acho, sabe, um monte de gente fala do catolicismo, a gente sabe dos erros dos católicos, né? Eles não são cristãos, né? A fé deles nem de perto é bíblica. Mas assim, você já foi numa missa? Eu fui criado num ambiente católico, então eu sei o que é uma missa. Você tem ideia? Você não tem nem banheiro na maioria das igrejas. Você nem sabe onde é o banheiro na maioria das igrejas. Por quê? Você não se levanta, não. É sentado lá. E tem hora que é joelho. Você já foi? Tem uns banquinhos lá e tem um lugar ainda que você se ajoelhar. Porque tem momento da missa que é de joelho, a não ser que você tenha um problema de mobilidade. Tem momentos da missa que é em pé. É todo mundo em pé. E todo mundo fica em pé. E na igreja? Na igreja evangélica a gente faz o que a gente querer. Porque afinal de contas, né? Tem ninguém para fiscalizar. E se o pastor falar, eu ainda digo que ele é um ditador, que né? Mas é Cristo. Sabe, irmãos, a gente falha muito quando a gente pensa que o fato de Deus ser longânimo significa que Ele está consentindo com atitudes pecaminosas. Não. Longanimidade nada tem a ver com impunidade. Vimos isso ontem em Romanos. Deus suportou com paciência os vasos de ira. Ele suporta com paciência. O vaso de ira está pensando, eu que faço tudo. Deus está suportando com paciência os vasos de ira. Pastor, por que você está lendo essa passagem? Porque é por esse espírito que a maioria de nós somos muitas vezes aterrorizados. E por medo disso daqui, muitos retrocedem. Muitos abandonam a fé. Muitos deixam o ministério. Porque se sentem traídos, desmotivados, se esfriam na fé por conta desse ambiente. Mas Jesus já havia dito, a maldade vai se multiplicar e por conta disso, o amor de quase todos se esfriaram. Pergunta é, o seu está como? Irreverentes, desafeiçoados. Irmãos, se você não ama as pessoas que estão aqui, é um problema na sua vida. Tem que amar todo mundo, principalmente as pessoas que congregam com você. Isso que é desafeiçoado é aquela pessoa que não se afeiçoa, não se apega aos outros, sabe? Você vem, você não vem, não sinto falta, sabe? Você não conta. Na igreja não é assim, não, todo mundo conta aqui. Graças a Deus. A gente sente, a gente fica triste. A gente sofre quando vê pessoas que poderiam, deveriam estar já e não estão. Por quê? Porque a gente se afeiçoa. Nós amamos. Porque o pastor ainda insiste em falar de determinadas situações puramente por amor. Seria muito mais cômodo para a minha vida e para minha tranquilidade mental fingir que determinadas coisas não existem. Mas eu amo, é mais forte que eu. Aí não dá. Quando você ama, você se importa. Você quer o bem. Mesmo que a pessoa não entenda, mas você quer o bem. Implacáveis. Rapaz, o que é uma pessoa implacável? Parece até que uma virtude, né? Não. Isso aqui é uma das características mais assim diabólicas. Implacável é aquele que não perdoa, sabe? Implacável é não vê a sua caída de vítima, não. Piso na cabeça. Se eu ver caído, eu ainda chuto.
esse santarrão aí. Não disse que é bom sofrer por Cristo? Então vamos ver se é bom mesmo. Implacável. Não foi isso que os soldados fizeram com Jesus? Já não bastavam os chicotes? Não, ainda foi pouco. Botaram uma coroa de espinhos. Aí, não, ainda é pouco. Aí botaram uma venda e começaram a bater em Jesus e dizer: não, você não é Deus, não é profeta? Adivinha quem está te batendo? Implacável. Ele está crucificado, todo machucado, e o pessoal ainda fica embaixo. Não é Deus? Por que não desce daí? É o mundo que a gente vê. Vê você passando por um sofrimento porque você é crente e ainda fustiga. Não é isso aí? Mas não é crente? Sou implacável. Caluniadores. O que é uma calúnia? É quando atribuem a você algo que te desqualifica e que você não fez. Isso é calúnia. Então, a pessoa vai e diz um monte de coisa sobre você que você não fez. Recentemente eu fui bastante caluniado aqui, mas não é só recentemente não, já tem tempo que eu sou caluniado. Então, está tranquilo. Calúnia é isso, é você atribuir a alguém algo que ela não fez. Se você falar isso assim, sabe? Como se tivesse toda a certeza. E se alguém disser, prove. E aí? Você prova? Se não provar, é calúnia. Calúnia é problema. Se calúnia é criminalizado entre os homens, imagine o que isso representa diante de Deus. O padrão é maior. Você imagina isso? Mas os homens serão assim. Você percebe como é fácil falar mal dos outros, ainda mais hoje que a gente tem mídias sociais. Alguém fala alguma coisa, já aparece não sei quantos que se sentem, no direito de dizer outros tantos. Caluniadores, sem domínio de si, sem domínio. Domínio próprio é uma característica do fruto do Espírito. Então, você não fala quando você quer, você fala quando Deus manda você falar. Você não se cala quando você quer, você se cala quando Deus manda você se calar. Isso tudo na sua vida. Você precisa de domínio próprio, em tudo. Senão você é dominado por aquilo que você não consegue dominar. Imagine uma pessoa que acorda meio-dia todos os dias. E todo dia, na manhã eu vou conseguir acordar cedo. Nunca consegue. Todo dia o despertador toca 5h30, 6 da manhã. Não, hoje não. Aí é meio-dia que levanta. O que domina essa pessoa? A preguiça. Então ou você domina, ou você é dominado. Por isso o domínio próprio, essa característica do crente. Ele não é dominado pela sua velha natureza humana. Pelo contrário, pelo poder do Espírito Santo, ele está preparado para dominar seu próprio corpo. Em domínio, sem domínio de si, cruel. Irmão, você vê como as pessoas hoje matam, como as pessoas falam de assassinato, crianças falam de assassinato, assim, fazem coisas absurdas, assim. Uma facção vai e corta a mão da outra não, então eu vou cortar o braço. É cada um querendo mostrar que é mais cruel do que o outro. Para quê? Para botar medo. Porque, como eu falei para vocês, por que você acha que esse grupo criminoso assassinou esse homem que não quis botar a câmera e filmou e divulgou isso? Porque ele sabe que todo mundo que ouvir agora vai ficar o quê? Com medo. Quando ele chegar e você botar a câmera, a fiação já vai estar pronta. Quem é que vai querer morrer daquele jeito? Então, por isso, não podia só matar. Tem que matar e mostrar. Que é para não precisar mais. Todo mundo fica com medo. E o crente? O crente não tem medo. Nosso medo é desagradar a Deus.
É triste que alguns não têm medo disso. Mas continuando, essas pessoas são cruéis, elas são inimigas do bem. Olha, não é que você é neutro, não, é mais, você é inimigo do bem. Então você vê alguns se esforçando para a gente ter um ambiente tranquilo, para pregar a palavra de Deus, inimigo disso. Não é que eu não vou ajudar, eu vou querer atrapalhar. Inimigo do bem. Tem algum bem maior do que pregar o Evangelho? Segundo a Bíblia, não. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação, não é isso mesmo? Porque aprova a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então alguém está pregando, alguém está difundindo a palavra de Deus, isso já é raro, e você não se contém, tem que atrapalhar. Inimigo do bem. O mundo vai ser assim. Por que você acha que tantas pessoas abandonam? Por que você acha que determinadas pessoas que começaram até pregando bem, buscando viver uma vida nos padrões bíblicos, daqui a pouco já está cobrando por acessos na internet? Daqui a pouco já está se associando com pessoas que diziam publicamente que não eram crentes. Por que isso? Porque foi como o próprio Billy Graham, conversando, eu já contei isso para os irmãos, conversando com Martin Lloyd Jones. Martin Lloyd Jones disse: cara, você aceita que esses pastores liberais, o liberal é aquele que não acredita na Bíblia, viu? É aquele que pega aqui, que não, isso daqui a gente obedece, isso daqui não obedece. Isso que é uma pessoa, isso que é um teólogo liberal, é aquele que diz que você não tem que conservar, por isso são essas correntes. Conservador é aquele que diz que a Bíblia tem que ser obedecida do jeito que está aqui. E o liberal não, o liberal é aquele que diz: não é bem assim, o mundo mudou e a gente também tem que se adaptar. Pois é, Billy Graham se associava muito aos pastores liberais da sua época. E Martin Lloyd Jones, que era um pastor conservador, não entendia isso e dizia: como você faz isso? Ele disse: pois são esses pastores liberais que mais me ajudam e me apoiam nas campanhas. Aí Martin Lloyd Jones teria respondido a Billy Graham: eu não me associo com uma pessoa por afabilidade, mas por fidelidade a Cristo. Às vezes a gente toma tanta patada no ambiente da igreja que a gente começa a se associar com determinadas pessoas. Por quê? Porque se sente abandonado por aqueles que deveriam te apoiar. Mas isso não é desculpa. Por quê? Porque a gente sempre terá o apoio de Cristo, e o apoio de Cristo é mais do que suficiente. Um crente do passado, se eu não me engano foi John Knox, ele disse: um homem com Deus é sempre maioria. Um homem com Deus é sempre maioria. A gente tem o profeta Elias para mostrar isso, né? Então, inimigos do bem, traidores. Qual é o exemplo? Judas. Quantos de nós tem medo de ser traído? Quantas vezes a gente pode ser tentado a não discipular alguém com medo daquela pessoa te trair, porque tantos outros que você discipulou te traíram? Então agora eu não quero mais experimentar essa dor da traição, por isso não vou discipular mais ninguém. Isso não é só comigo, não. Imagine as mulheres que ensinam crianças e outras mulheres. Para qualquer pessoa que discipule alguém, que evangelize alguém, corre o risco dessa pessoa que você investe tempo, dinheiro, carinho, afeto, do dia para a noite, ver você como inimigo e querer fazer um mal contra você. Histórias como essas são repetidas na igreja. Aí a pessoa para de querer fazer. Não, eu já ajudei 2, 3, todos me traem. Não, agora não ajudo mais ninguém. Agora é eu e Deus e carreira solo. Não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Pastor, o que tem isso a ver com o que você falou no começo? Se você está fazendo essa pergunta, porque você não está entendendo nada. A fé que vence o medo. Não é para você sair por aí ganhando dinheiro, não. Não é por aí
sair por aí realizando os seus sonhos, porque agora você tem a coragem que vem de Deus. Não. Você vai precisar ter fé para vencer o medo de abandonar. Porque o medo é esse aqui. Você vai ter medo, e o medo que o inimigo quer que você tenha é um medo que vai te fazer abandonar a vontade de Deus e se entregar à sua própria. É esse medo que a gente tem que temer. O medo que nos afasta. Porque o medo na vida do verdadeiro cristão aproxima ele mais ainda de Deus e faz ele se sentir seguro. Onde é que a gente vê lá no Salmo 91 que o salmista se esconde? Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu descanso na sombra do Onipotente. Você sabe o que é uma sombra? Então imagine, para você descansar na sombra, a pessoa tem que estar perto de você. Aí você descansa na sombra. Ela tem que estar perto. A sombra do Onipotente. Foi assim que José fez. Por isso, mesmo com aquele cenário de perseguição para com o seu filho, né, adotivo e a sua esposa, ele volta para lá. Por quê? Porque ele confiava em Deus. Nada iria fazer ele desobedecer a Deus. Nenhum medo iria afastar ele da vontade de Deus para ele. Versículo 4 ainda, atrevidos. O que é uma pessoa atrevida? É uma pessoa que se atreve a fazer o que não lhe é de direito. Vou dar um exemplo para ficar claro na Bíblia. Lembram da história do rei Uzias? Não confunda Uzias com Urias. Eu confundo muitas vezes, né? Um Z e um R. Mas o rei Uzias, ele é primo de Isaías. E ele foi um rei que obedeceu ao Senhor. Enquanto obedeceu ao Senhor, triunfou em batalha. Fez o território de Israel se expandir até a época, a voltar à época onde as fronteiras eram do tempo de Davi. Ele triunfou para com seus inimigos. E por conta disso, ele se atreveu a pegar o incensário que só os sacerdotes podiam, e ele queria apresentar incenso ao Senhor. Foi o que aconteceu com ele? Lepra. Atrevido. É aquele que quer ir além. O que fez os anjos virarem demônios? Atrevidos. Não quiseram ficar onde Deus colocou. Se atreveram a ir além do que Deus mandou. E aí Deus os expulsou. Entendem, irmãos? A gente ouviu, não sei se vocês se lembram, há um tempo atrás, essa emissora, uma emissora muito do bem, né, a Globo, ela fez uma campanha a favor do aborto. É surreal isso. E a campanha dizia assim: meu corpo, minhas regras. Mas o crente, ele vai um pouco mais além, porque nós cristãos, não é que a gente sabe menos, não, o cristão é aquele que sabe mais. Então, quer dizer, seu corpo, né? Então, o seu corpo não é seu, mas vamos imaginar que o seu corpo seja seu. O seu corpo, suas regras, mas assim, a criação é de Deus, as regras são dele. Então, o que você fez é um homicídio, o homicida inferno. E você está ainda assim, num padrão de maldade pior, porque você matou o seu próprio filho. Não é assim? O aborto, você não mata o filho dos outros, você mata o seu filho. Só um exemplo. Atrevido. Vai além. Então Deus manda você fazer determinadas coisas. Você vai além. Você não se satisfaz com o que Deus mandou para você. Não, acho isso pouco. Eu tenho capacidade de fazer mais. Não. A gente não faz isso não. Ele diz aqui, enfatuados. Que é uma pessoa enfatuada. Tem várias, no original tem algumas traduções, mas o enfatuado seria uma pessoa que se enjoa das coisas. Lembra do pessoal lá no deserto, comendo maná?
Maná era tudo de bom, até que passou uma semana, 2, 3, é só maná. Imagina você que sonha em comer filé mignon. Para quem gosta de carne, deve ser uma carne muito boa, né? Filé mignon. E aí você come filé mignon uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Imagina que você ama chocolate. Você acorda, chocolate. O seu lanche é chocolate, o seu almoço é chocolate. Você já adivinha qual é o seu jantar? Chocolate. Você faz isso durante um mês. Vamos imaginar que não existe índice glicêmico nesse meu exemplo. No mínimo, depois de um mês, você vai enjoar de chocolate. Por quê? Porque somos assim. Nós enjoamos das coisas. A alma farta pisa o favo de mel. O favo de mel, no exemplo da Bíblia, diz que o favo de mel é o que de mais doce existe no mundo. Esse é o exemplo. Tenho que dizer isso porque às vezes fica parecendo que o favo de mel é qualquer coisa, porque hoje em dia ninguém está acostumado a comer mel, tem coisas que são mais doces, né? Naquela época era o favo de mel. Você enjoa do favo de mel, pois é, a alma farta faz isso. Mas imagine um homem se fartar de Deus. Isso é impossível. Isso só pode acontecer com quem não é de Deus. O exemplo que eu vou dar é um exemplo muito claro, espero que vocês entendam. Um odre velho não pode receber um vinho novo, mas se for um odre novo, aí é tudo de bom receber um vinho novo. Então, se você não for uma nova criatura, mais cedo do que você imagina, você enjoa de ouvir tanta coisa bíblica. Mas se você for uma nova criatura, quanto mais coisa bíblica você ouve, mais vontade você tem de ouvir. É incontrolável. Depois ele diz aqui, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. É o que enjoa, tá vendo? Eu enjoei, eu não quero maná, mas o maná vem da mão de Deus. Mas eu prefiro um pepino e melão que o homem cultiva. Maná! Não, eu prefiro codornizes. Né? Mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Quantas vezes a gente abre mão dos meios de graça para tentar agradar a nossa carne? Quantas vezes? É isso aqui. Aí ele vai chegar nesse ponto onde ele diz, tendo forma de piedade. O que é forma? Isso daqui é o quê? Parece um quadrado, não é? Essa parte aqui de cima, um quadrado. Deixa eu pegar aqui, fica mais... Isso é um retângulo. Estou errado? Quem entende de matemática, não é? É retângulo aqui, né? Então, isso é uma forma de um retângulo. Então, isso é forma. Então, tendo forma de piedade, mas não é piedoso. Perceba que esse exemplo que Paulo está dando é a mesma coisa que Jesus fala em Mateus 7. Parece ovelha, mas é lobo. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer o que se segue aqui. Tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também. Você percebeu? Não tenta converter não, foge. Foge deles. Por quê? Porque senão ou você se esfria, ou você se torna mais perverso que os perversos. Olha, irmão, sabe, não sei você, eu não tenho sangue de barata, eu tenho sangue de crente. Então, quando passo por determinadas situações, eu tenho vontade de fazer coisas que qualquer ser humano tem. E por que eu não as faço? Porque eu não me enquadro, pelo menos no que eu vejo da minha vida, eu não me enquadro como qualquer ser humano. Eu sou um filho de Deus e tenho que me portar como tal. Mas vontade não falta. Então, é preciso
que a gente tenha cuidado, porque se a gente tem alguém que fica o tempo todo instigando a gente a fazer o que é mal, uma hora a gente faz. As más companhias pervertem, corrompem os bons costumes. Você já viu uma cachoeira? Você já viu quando um rio passa por um determinado trajeto? Ele deixa marcado ali. A água vai batendo, vai batendo, vai batendo, e é uma rocha. O que é mais duro? A rocha ou a água? A rocha. Mas quem é que destrói quem? A água. Que a água bate constantemente. E vai, de maneira imperceptível, deformando a rocha. Passa um tempo e aí você vê a rocha deformada. O que foi isso? A água. Mas a água é mole. Você que pensa. As más companhias é assim que funciona. A gente começa a achar, não estão me corrompendo, eu estou firme aqui. Mas todo dia estão colocando ideias na nossa mente e a gente vai tentando, né? Até que tem um determinado dia que você está um pouco mais fraco do que o habitual e aquela ideia entra. E quando você vê, você está pior que o ímpio, que te deu um conselho. E você é crente. Por isso ele diz, essas pessoas que parecem e não são, elas são muito perigosas. Você tem que fugir. Você não tem que tentar trazê-las para o lado certo. Não! Brilhe a luz, e se Deus quiser que elas venham para a luz, elas virão. Porque aqui não são pessoas que não ouviram o Evangelho. O que Paulo está descrevendo aqui não é um cenário fora da igreja, não. É crescendo dentro da igreja isso aqui. Pois entre estes, versículo 6, se encontram os que penetram sorrateiramente. Alguém já convidou uma barata para entrar em casa? Alguém já convidou? Viu uma barata passando na rua, abriu a porta e baratas, entrem! Preparei até uns restos ali de biscoito para vocês se sentirem melhor. Alguém? Mas elas entram, não entram? Sem serem convidadas. Entram como? Sorrateiramente. Isso é sorrateiro. Entram que você nem percebe. Quando você percebe, já é lá. Então, sorrateio é aquilo que você não percebe, está entrando ali, porque você deu uma brecha e ela aproveitou. São estes. Se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas. As mulheres são mais vulneráveis na Bíblia, às heresias. Eu sei que às vezes as irmãs ficam chateadas, mas o que é bíblico é bíblico. A missão do homem é proteger para que isso não aconteça, mas muitas vezes acontece. E o público-alvo deles é sempre, em grande parte, as mulheres. A gente já viu isso acontecer aqui. Algumas vezes, diga-se de passagem. E conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecado. Sobrecarregadas de pecado. Sabe? Quer dizer que a pessoa chega cansada, acabada, quer ajuda. Você quer ajuda para quê? Para ficar bem? Não, eu quero ajuda para me recuperar e voltar a pecar. Pecar mais ainda. Você vai ajudar? Não. A gente não tem nenhum tipo de associação com as outras pessoas. Essas mulheres são conduzidas de várias paixões. Paixão é o desejo que você não controla, então ele controla você. Isso é paixão. Que aprendem sempre, olha, aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Por quê? A ideia é, estão sempre ouvindo o verdadeiro evangelho, mas nunca vão absorver. E eu vou dizer por quê. Porque só o bom solo pode germinar a boa semente. A boa semente é a boa semente que Jesus fala na parábola do semeador. Ela pode encontrar 4 tipos de solo.
for uma semente ruim, não vai dar fruto bom. Mas mesmo a semente boa, ela pode encontrar 4 tipos de solo. E só um vai dar fruto. Isso é o que acontece numa igreja bíblica. Porque numa igreja onde o evangelho não é pregado na inteireza da verdade, ou na verdade por inteiro, as pessoas nem têm oportunidade disso. Vamos cuidar. É o que a Bíblia ensina, viu? Qualquer dúvida, estude. Versículo 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo, porque Janes e Jambres, talvez vocês nunca tenham ouvido de falar desses homens até aqui. Quem são eles? Segundo a tradição cristã, são os 2 magos, os 2 conselheiros de Faraó, que resistiram quando Moisés chegou lá no Egito. Se lembra que Moisés jogou no chão o cajado e virou uma cobra? Aí esses magos aqui também fizeram a mesma coisa, conseguiram imitar. Mas teve um que, não, esse aqui não conseguimos não. É o dedo de Deus, eles falam. Então, o mundo consegue imitar até certo ponto, mas nunca vai conseguir produzir em você e em mim a mesma alegria que o Senhor nos dá. Que aprendem, jamais chegam ao conhecimento da verdade, do modo como Janes e Jambres resistiram a Moisés. Também estes resistem à verdade. Então, eu conversava com o Mateus ontem. Sabe, uma coisa é você dizer que eu estou pregando um monte de bobagem. Não ligo não. Outra coisa é você pegar tudo que eu falei aqui, escrever no papel, estudar e depois me mostrar biblicamente que o que eu estou falando não é bíblico. Eu já adianto que você vai ter muito problema, porque tudo que eu estou falando aqui é bíblico. Não falaria se não fosse. E não falaria em primeiro lugar para o meu próprio bem. Eles que pregam saibam que padecem do juízo. Mas a maioria decide não acreditar sem fundamento nenhum. Você imagina isso? Uma pessoa diz: não acredito. Tudo bem, você não acredita por quê? Não, eu só não acredito. Acho que não deve ser assim. O meu senso diz isso. E eu aposto todas as minhas fichas no meu achismo. É a posição mais comum na igreja evangélica hoje. A Bíblia está lá. O ensino está claro. E ainda assim as pessoas resistem à verdade. Segundo a Tessalonicenses diz que é para essas pessoas que Deus envia o Espírito do Erro. Então aqui, o apóstolo Paulo agora fecha aqui, a gente vai fechar, tá bom? Essa passagem. São homens de todo corrompidos. A gente tem, uma compreensão muito limitada, porque a gente diz assim: não, mas é só um defeitozinho, sabe? Não é não. É porque é assim, o fruto é ruim, então a árvore também é. Não, pastor, pode ser que só esse fruto foi ruim, a árvore não. Não tem essa hipótese. Por que não tem? Porque a Bíblia diz que não tem. A árvore má não pode dar um fruto bom. E a árvore boa? Não pode dar um fruto mau. Então, viu fruto mau? Não mas é só esse fruto. Não, é todo fruto que vier ali vai ser mau. A gente não tem essa compreensão normalmente. Por quê? Porque a gente fica sempre, achando no fundo que a gente pode ser melhor do que Deus, mais misericordioso que Ele. Sabe, Deus disse que determinadas pessoas eu não tenho que me associar.
Ah, mas eu acho muita perversidade não me associar com determinadas pessoas, porque quem sou eu? Eu não sou melhor que determinadas pessoas, pelo contrário, talvez eu seja até pior. Deus me dizendo para não me associar com determinadas pessoas, não, eu vou ser tão misericordioso que Deus vai ter que me elogiar. Deus vai te elogiar por desobedecer a Ele. Só para ficar claro, Saul tentou a mesma coisa. O Senhor mandou matar todo mundo de uma determinada tribo, ele poupou os reis. Samuel chegou e disse: como é a história, mano? Ele poupou os melhores animais. E Deus se agrada mais com sacrifício ou com obediência? Samuel sim. Samuel se referia ao sacrifício desses animais que Saul poupou. Às vezes a gente pega esse versículo e diz: Deus não se agrada com o nosso sofrimento, Ele se agrada quando a gente obedece. Meu irmão, mas se você for obedecer a Deus, vai doer, viu? Vou logo lhe adiantando. O versículo fala do sacrifício de animais. Os animais, os melhores animais dos amalequitas, se eu não me engano foram esse povo, amalequitas, foram poupados pelo rei Saul para serem sacrificados ao Senhor. Aí Samuel chegou e disse: cara, estou ouvindo barulho de animais. Que animais são esses? Não, é que eu poupei para sacrificar para o Senhor. Mas vem cá, Saul, o Deus mandou matar todos os animais, eu sei, mas aqui o povo me vê assim, né, fazendo coisas boas, aí acha que eu sou bom aí. A gente normalmente quer pousar de bom. Então, na verdade, a gente deveria obedecer tudo o que Deus falar, independente do que as pessoas pensem de nós. Isso sim seria bom. Então ele diz aqui: cuidado, são homens de todo corrompidos na mente, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. O que é réprobos? Uma fé reprovada. É aquela fé que Tiago vai dizer: não salva. A fé sem obras é reprovada. Ela não pode salvar. Ela é morta. Continuo, já concluindo. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, a todos. Olha, irmãos, é fácil identificar uma pessoa que não quer viver a verdade no meio daqueles que estão vivendo. Por quê? Porque vai estar todo mundo correndo para uma direção e aquele para outra. Então, tem um problema, todo mundo está com medo. Os crentes, todo mundo aos pés de Jesus. E o que é falso crente? Tenta salvar a sua própria vida. E sai correndo sozinho, tentando se salvar. Sem se preocupar com ninguém. Farinha pouca é o ditado do mundo. E daqueles que são do mundo. E os crentes quando o negócio aperta, eles estão preocupados uns com os outros. Não, está apertado para todo mundo, vamos ajudar aqui. É assim que a gente fica aos pés do Senhor. É assim que a gente demonstra que ama Cristo, tratando os que são de Cristo de uma forma amável. Cristo fala isso claramente em Mateus 25, meu Deus, mais claro que aquilo impossível. Quando fizemos essas coisas, Senhor, toda vez que vocês fizeram isso a um dos meus pequeninos irmãos é crente, não é o mundo não, é crente. Era como se estivesse fazendo para mim Cristo. Está lá em Mateus 25, exatamente como eu estou mencionando para vocês. Agora eu vou voltar para onde a gente começou e aí vou tentar concluir, tá bom? Mateus 2. Achei que hoje ia ser rápido, porque ia falar só 2, 3 versículos. Tendo, porém, Mateus 2, 22, vamos concluir aqui o capítulo 2. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia, em lugar do seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se.
para as regiões da Galileia. José nem sabia, mas ele estava cumprindo uma profecia. Porque é isso, quando a gente está sendo instruído por Deus, todo dia tem promessa de Deus cumprindo em nós. Quando você está direcionado por Deus, são as promessas de Deus que te alcançam. Não é você que fica atrás delas. Lembra do que Davi ensinou para a gente no Salmo 23? Certamente a bondade e a misericórdia me perseguirão todos os dias. Se eu estou andando nos caminhos do Senhor, não tem como eu não experimentar a bondade e a misericórdia. Por quê? Porque elas me perseguem. Às vezes eu quero até me esconder delas, não consigo, elas são mais ágeis, porque vem de Deus. E eu concluo aqui no 23, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré. E sabe Nazaré? Nazaré é um lugar que ninguém queria morar. Como assim? Você entende quando você lê o Evangelho de João? Quando chega lá e Filipe vai, né? Natanael vai avisar, Filipe vai avisar Natanael, diz: Cristo, a gente conheceu Cristo. Quem é? É Jesus de Nazaré. Natanael, né? Crente fervoroso, e pode sair alguma coisa boa de Nazaré. Eu fico maravilhado, porque se você diz para alguém, a igreja que eu congrego é lá no alto da sombra, e pode sair alguma coisa boa. Esses dias eu encontrei com uma pessoa, filho de um conhecido meu, e o pai dele falando, ele é pastor de Deus. E aí ele já sabia, porque o pai dele tinha contado de coisas que eu fiz no meu passado. E ele disse: como é? Tem gente nessa igreja? Tem alguém lá? Tem. Porque eu não sou mais eu, é Cristo. Então, se fosse eu, irmãos, eu garanto que ninguém levantava a voz para mim. Se fosse eu garanto que nem chegava a esses extremos. Por quê? Porque a gente solucionava antes. Tem tantos meios para se solucionar conflitos, segundo o mundo. Mas a gente é crente. O crente só tem uma forma de fazer as coisas. Qual é? Divinamente instruído. Então, é isso. Por que eu virei pastor? Eu não tinha vontade de virar pastor, eu não tinha sonho de virar pastor, eu nem imaginava que eu tinha, né? Eu não me acho qualificado para ser pastor, foi Deus que quis. Então, se alguém acha que eu sou um falso pastor, pode começar a falar com ele, porque foi ele que me mandou e ele que tem me motivo aqui, porque vontade para eu sair não foi tudo. Recentemente me chamaram para trabalhar em São Paulo, numa grande empresa, uma das maiores empresas do Brasil, e eu não advogo há anos. E uma pessoa próxima a mim disse: estou aqui e sou diretor jurídico dessa empresa aqui, a hora que você quiser eu trago você para aqui, eu não vou nem dizer o salário para vocês. Eu disse: não vou não. Aí a curiosidade foi: quantos membros tem a igreja? Porque para a pessoa negar alguma coisa assim vantajosa, tem que valer a pena, né? Fizeram um número lá que era 20, 30, mas assim, se for levar a vera, talvez, não sei se é isso tudo. Porque o padrão é sempre esse. Por que eu estou falando isso? Porque é esse tipo de medo que a gente tem que lutar contra. Eu só estou aqui porque a fé tem me feito vencer o medo. O medo de ser um pastor visto como derrotado. 12 anos, 13 anos de pastor, e é isso aqui que você consegue? Você já teve uma instituição e não conseguiu tirar nada de lá do cargo? Não era para eu tirar nada. E ainda ser chamado de mentiroso, mau caráter, fazendo tudo isso. Mas nem um aplauso? Não, tem pedrada, quer?
Por isso que quando a gente lê 2 Timóteo, irmãos, a gente entende que o caminho é esse. Aquilo que está escrito ali, para todo mundo que entra a ler, eu leio todo dia. Para me lembrar, a porta que eu entrei, ela era estreita. Deu muito trabalho para entrar. Mas o pior não foi a porta. É o caminho. Todos os dias ele é apertado. Você se sente pressionado de todos os lados. Para quê? Para desistir. É isso que significa isso aí. O caminho é apertado. Não, no original o caminho é aquele caminho que você se sente pressionado de todos os lados. E pressionado para quê? Para parar ou desistir. Retroceder. E aí? Vai continuar? Todos os dias a gente tem esse questionamento. E a gente só vai perseverar até o fim se a gente tiver coragem. A coragem que vem da fé. Então, pastor, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E, a gente falou ontem que Deus está no controle da história. Se Deus está no controle da história do mundo inteiro, Ele não está no controle da minha vida. Ele tem os cabelos da nossa cabeça todos contados. Então aquilo que a gente não consegue contar os cabelos da nossa cabeça. Mas Deus sabe. A ideia é para dizer, Ele tem um controle da sua vida que vai além do que você imagina. E Ele cuida de você melhor, mas muito melhor do que você cuidaria de você mesmo. Tem caminhos que os nossos olhos são bons, mas Deus não deixa a gente ir. Por quê? Porque Ele sabe que são de morte. Não é maravilhoso ter um Deus assim? Então que a gente possa, irmãos, aprender na Bíblia com aquilo que é bom. A gente passa às vezes pela vida do pai adotivo de Jesus, que foi José, e a gente nem absorve esse conhecimento tão lindo da vida dele. Obediente. Foi esse homem que instruiu Jesus. Corajoso. Queriam matar o filho dele. Ele foi lá. Depois voltou. Não, é aqui. Mas José, você não fica assim com receio de começar tudo do zero tantas vezes? Não, Deus está no controle. Pois é, uma coisa é falar Deus está no controle, outra coisa é viver debaixo do controle de Deus. Se a gente não tem controle da palavra que sai da nossa boca, a gente sai por aí falando o que quer. Imagine outras coisas. Então, irmãos, para que isso se cumpra na sua vida, como está escrito aqui, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio dos profetas, ele será chamado Nazareno. Então, não existe vida cristã sem obediência. Não existe obediência sem a batalha contra o medo. Porque tudo que Deus mandar você fazer, vai te dar medo de fazer. Eu já quero concluir, já vou até fechando a Bíblia, os irmãos se sentem mais seguros. Devia ser o contrário. Mas, imagine um senhor de 75 anos, respeitado na sua cidade, casado com uma mulher que ele amava, e Deus diz, sai, larga tudo. Sim, eu vou para onde, não vou lhe dizer. Você vai ouvindo e todo dia eu vou te guiando. Você acha que Abraão poderia fazer isso sem coragem? Preciso entender que quando a Bíblia diz sem fé é impossível agradar a Deus, essa fé nos faz corajosos. E o corajoso não é aquele que não tem medo, mas é aquele que pela fé vence o medo. Viver no mundo que a gente vive, se não tivermos fé em Deus, da maneira como Deus nos ensina a ter, vamos ser enquadrados rapidamente no que está escrito em Apocalipse, e também creio em outras passagens,
Os covardes não entrarão no reino de Deus. Então que o Senhor nos ajude a ter a verdadeira coragem, que faz com que a gente domine o nosso medo. Não é essa valentia para querer dominar os outros, subjugar os outros à nossa vontade. Não, é a coragem para subjugar todas as nossas vontades, inclusive os nossos maiores medos. E os nossos maiores medos, irmãos, não é medo de tomar. Não, são medos simples, como por exemplo, eu sou pai. Quem não tem receio de ter uma má notícia de alguma coisa que aconteceu com seu ente querido? Quem não tem receio de ouvir alguma coisa que uma pessoa que você ama está passando? Quem não tem receio de passar por determinada situação, de não ter com que ajudar uma pessoa que está precisando de sua ajuda e é próxima de você? Pô, você é crente, mas você continua sendo ser humano. E a única forma de ser crente sendo um ser humano é pela fé. A fé que nos faz triunfar sobre todos os medos. E foi isso que a gente aprendeu aqui no exemplo de José. Imagine, o pai desse Arquelau mandou matar crianças. Crianças que ele sabia que não fariam mal algum a ele, mas só para ele ter certeza que aquele que poderia tomar o seu trono, mal sabia ele que Jesus nunca quis tomar trono nenhum dessa terra, mas ele mandou matar crianças. Mas é só um que é o Messias. Você não quer que a gente procure saber quem é o Messias e mate só ele? Não, mata todas, que é só por garantia. É esse homem, Herodes. Imagine você viver no ambiente. Esse homem quer matar o seu filho. E aí? Você vai voltar agora. É o filho dele que está reinando. E todo mundo está falando, o filho é pior. E agora? Você volta? O Egito é mais seguro. Não, mas Deus mandou voltar. Por isso, cuidado, irmãos. O inimigo, ele é sagaz. Ele vai tentar convencer você todos os dias a tentar salvar a sua vida. Mas o que foi que Jesus ensinou? Todo que tentar salvar a sua vida, a perderá. E todo aquele que entregar por amor a mim e ao Evangelho, achará. Ó Senhor Jesus, nos ajuda a viver em conformidade, Senhor, as tuas benditas promessas, que já foram derramadas sobre nós que somos teu povo. Aprendemos, Senhor, na tua santa palavra, que já fomos abençoados por toda sorte de bênçãos espirituais que habitam nas regiões celestes. Que possamos viver como aqueles que já se apropriaram dessas benditas promessas, e que não temamos aquele que pode apenas ferir o nosso corpo, e fazer isso só quando o Senhor permitir, e o Senhor só permitirá isso quando isso for para o nosso bem e para a tua glória. Devemos temer antes em ti desagradar, Senhor. Que nós possamos lançar fora todo o medo e preservar em nós somente o temor reverente ao Senhor, ao nosso Deus, maravilhoso, santo, digno de toda a honra, glória, louvor e exaltação por todas as eras, agora e para sempre. Senhor Jesus, recebemos a tua presença viva e real neste lugar, Senhor. Somos eternamente gratos porque o Senhor tem nos ouvido e nos guiado. Ajuda-nos, Senhor, a viver em conformidade à tua palavra, Senhor. E que jamais nos tornemos resistentes a ela. Pelo contrário, que a tua palavra nos conceda toda a força necessária para resistirmos à influência do mundo. Obrigado, Senhor, por essa noite tão maravilhosa que o Senhor preparou para que estivéssemos aqui reunidos em amor na tua bendita presença. E não nos esqueçamos de dias como esse, e com um coração cheio de gratidão possamos nos levantar, levando conosco o Senhor em nosso coração, para que tudo que venhamos a fazer, falar ou pensar, esteja sempre e sempre demonstrando que o Senhor é o nosso Senhor, e que nós somos teus filhos, conforme a tua graça maravilhosa que nos alcançou. Obrigado, Senhor Jesus, leva-nos em paz,
que nos mantém sempre perto de Ti, Senhor. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Saúdem-se mutuamente.